Segundo livro dos Reis, capítulo 10. Os filhos de Acabe são mortos. Na cidade de Samaria moravam 70 filhos do rei Acabe. Jeú escreveu cartas e as mandou às autoridades da cidade, aos líderes e às pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. A carta dizia assim: vocês estão encarregados de tomar conta dos filhos do rei e têm carros de guerra, cavalos, armas e cidades cercadas de muralhas. Portanto, assim que receberem esta carta, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei, ponham no trono do pai e lutem para defendê-lo. As autoridades de Samaria ficaram apavoradas e disseram: como poderemos ir contra Jeú se nem o rei Jorão nem o rei Acasias conseguiram fazer isso? Aí o oficial encarregado do palácio e o oficial encarregado da cidade, junto com os líderes e as pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe, mandaram a Jeú esta mensagem: nós somos seus criados e estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser. Porém, não vamos colocar ninguém como rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú escreveu outra carta em que dizia o seguinte: se vocês estão do meu lado e estão prontos para seguir as minhas ordens, tragam as cabeças dos filhos do rei Acabe para mim, aqui em Jezreel, amanhã, a esta hora. Os 70 filhos de Acabe moravam com os principais cidadãos de Samaria, que os estavam criando. Quando receberam a carta de Jeú, os líderes de Samaria mataram todos os 70 príncipes. Depois puseram as cabeças deles em cestos e as mandaram para Jeú em Jezreel. Foram contar a Jeú que as cabeças dos filhos de Acabe haviam sido trazidas. Então Jeú ordenou: façam com elas 2 montões no portão da cidade e deixem que fique lá até amanhã cedo. Ele saiu de manhã, foi até o portão e disse ao povo que estava ali: fui eu que fiz uma revolta contra o rei Jorão e o matei. Vocês não são culpados disso. Mas quem foi que matou todos estes? Isso prova que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor Deus disse a respeito dos descendentes de Acabe. O Senhor fez aquilo que prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú mandou matar todos os outros parentes de Acabe que moravam em Jezreel, e também todas as autoridades do seu governo, amigos íntimos e sacerdotes. Não escapou nenhum deles. Os parentes do rei Acasias são mortos. Jeú saiu de Jezreel para ir até Samaria. No caminho, num lugar chamado Campo dos Pastores, ele encontrou alguns parentes do falecido rei Acasias de Judá e lhes perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias. Estamos indo para Jezreel a fim de cumprimentar os filhos da rainha Jezabel e o resto da família do rei. Então Jeú ordenou aos seus homens: peguem essa gente, quero todos vivos. Eles os prenderam e os mataram perto de um poço que havia ali. Eram 42 ao todo, e nenhum deles foi deixado vivo. Os outros parentes de Acabe são mortos. Jeú saiu dali e no caminho encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que havia ido falar com ele. Jeú o cumprimentou e disse: será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Sim, respondeu Jonadab. Então me dê a sua mão, disse Jeú. Eles apertaram as mãos e Jeú ajudou Jonadab a subir no seu carro de guerra. Jeú disse: venha comigo e veja você mesmo como sou dedicado a Deus, o Senhor. E Jeú o levou no seu carro para Samaria. Quando chegaram lá, Jeú matou todos os parentes de Acabe. Não deixou nenhum vivo, conforme o Senhor tinha dito a Elias que ia acontecer. Os adoradores de Baal são mortos. Jeú reuniu o povo de Samaria e disse: o rei Acabe serviu pouco o Deus Baal, mas eu o servirei muito. Portanto, reúnam agora todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes. Que não falte nenhum, pois eu vou oferecer um grande sacrifício a Baal, e quem não vier será morto. Mas esse era um jeito de Jeú enganar os adoradores de Baal para poder matá-los. Então Jeú deu a seguinte ordem: anunciem um dia de adoração em honra do Deus Baal. O aviso foi feito, e Jeú mandou mensageiros por toda a terra de Israel. Então vieram todos os adoradores de Baal, não faltou nenhum. Eles entraram no templo de Baal, que ficou completamente cheio. Então Jeú mandou que o sacerdote encarregado dos mantos sagrados trouxesse os mantos e os entregasse aos adoradores. Depois disso, Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse às pessoas que estavam ali: vejam bem que somente adoradores de Baal estejam aqui e que nenhum adorador de Deus, o Senhor, tenha entrado. Aí ele e Jonadab entraram para oferecer sacrifícios e queimar ofertas a Baal. Jeú havia mandado que 80 homens ficassem do lado de fora, dando-lhes a seguinte ordem:
Matem todas essas pessoas que vou entregar a vocês. Quem deixar uma delas escapar, pagará com a vida por isso. Assim que Jeú apresentou as ofertas, disse aos guardas e aos oficiais: entrem e matem todos, não deixem que nenhum escape. Eles entraram com as espadas na mão, mataram todos e jogaram os corpos para fora. Então entraram no santuário interior do templo, levaram para fora as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e o seu templo e fizeram esse templo virar uma privada que existe até hoje. Foi assim que Jeú acabou com a adoração de Baal em Israel. Mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão, filho de Nebate, que levou o povo de Israel a cometer o pecado de adorar os touros de ouro que ele havia colocado em Betel e em Dan. O Senhor Deus disse a Jeú: você fez com os descendentes de Acabe tudo aquilo que eu queria que fizesse. Por isso, prometo que até a 4ª geração os seus descendentes serão reis de Israel. Mas Jeú não obedeceu de todo o seu coração à lei do Senhor, o Deus de Israel, nem abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado. A morte de Jeú. Nesse tempo, o Senhor Deus começou a diminuir o território de Israel. O rei Azael da Síria conquistou todas as terras israelitas que ficavam a leste do rio Jordão até a cidade de Aroer, no rio Arnon, no sul. Isso incluía as regiões de Gileade e Bazã, onde moravam as tribos de Gade, Ruben e Manassés, do leste. Todas as outras coisas que Jeú fez, e também os seus atos de coragem, estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Jeoacás ficou no lugar dele como rei. Jeú governou 28 anos em Samaria como rei de Israel.